A gente tem uma preocupação sempre que aquilo que deveria ser uma solução, aquilo que deveria ser a saída para a civilidade, que é a justiça, seja usada para determinadas agendas. Eu acho que todo mundo tem essa preocupação. E a gente vai falar basicamente, como de costume, lá do ambiente internacional, mais especificamente nos Estados Unidos. No caso lá deles, é uma questão de análise para ver se a justiça está sendo utilizada para potencializar a divisão racial que está sendo plantada pela esquerda por lá. No dia 25 de maio de 2020, vocês vão lembrar, teve a morte do George Floyd, né? Teve o policial Chauvin, que foi lá, botou o famoso joelho no pescoço, pôs no ombro, aquela coisa toda, e o George Floyd parou de respirar. A gente fez um programa inteiro sobre isso, contou a história, mostrou não aqui, porque a gente conta, né? Mas sobre o período anterior à morte dele, que já está com falta de ar, teve várias coisas que apontavam para uma morte que poderia até ser natural ou, eventualmente, para que as ações do Chauvin simplesmente acarretassem de uma maneira mais rápida aquilo que talvez fosse esperado, que é a morte dele por overdose. Mas, de qualquer forma, ele foi julgado. E ele foi julgado, isso é normal, é essa a ideia mesmo. No dia 25 de junho de 2021, saiu a sentença do policial Chauvin. E ele pegou 22 anos e meio de prisão. 10 anos a mais do que normalmente seria recomendado pelas acusações que ele está recebendo. Isso deixou a gente um pouco preocupado, gerou insegurança e muitas pessoas falam, será que vai começar pela justiça também essa questão lá nos Estados Unidos? Pois é. Aí, o que acontece? Dia 25 de agosto, você vê, 3, 4 meses depois da morte do George Floyd, teve a questão lá do Kyle Rittenhouse, né? Que ele acabou matando 2 pessoas e deixando uma ferida lá na cidade de Kenosha. E aí teve o julgamento dele, a sentença dele não foi de liberdade, obviamente, que a gente conhece bem a história também, fizemos 2 programas pelo menos sobre isso. Isso aconteceu no dia 19 de novembro de 2021, tá? Então, dia 25 de junho, o Chauvin foi preso, dia 19 de novembro, o Kyle Rittenhouse foi solto. E aí a gente ficou um pouco mais sossegado, vamos dizer assim, o placar de 1-1. Mas tinha uma outra história muito interessante aí que estava parada, teve uns vai-voltas muito estranhos, que é a história do Jussie Smollett, né? A gente vai recordar bem rapidinho para não repetir, porque a gente já fez programa sobre ele também, e falar sobre a audiência de sentença dele que aconteceu anteontem, depende do dia que foi pro ar o programa. Se a gente ia ter o desempate, se a gente ia ter pelo menos mais uma sentença favorável à verdade, ou se novamente a justiça ia cair no papo furado. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Fim de linha para Jussie Smollett. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 1, 2, 3 e a gente vai falar então sobre a audiência de sentença aí do Jussie Smollett, né, o atorzinho lá da série Empire. Antes disso a gente vai fazer então o nosso jabazinho expresso, convidando vocês para entrar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente no Spotify e demais plataformas de podcast. Pede também para entrar lá no nosso YouTube e acompanhar. Gente, nós estamos na beirinha de chegar nos 1000, tá? Se vocês puderem dar uma passada rapidinho lá no YouTube, assinar o nosso canal por lá, ajuda, porque a gente entra no nosso programa lá de patrocínio e vocês sabem que a gente é louco pelo pingado, mas não é seco. E a gente vai também pedir para vocês, então, por falar em pingado não é seco, para vocês lembrarem que a gente tem o nosso Pix, que é o código que a gente deixa em todas as nossas postagens. E no caso do YouTube, a gente deixa um QR Code lá à disposição. Como sempre a gente lembra, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, qualquer doação é sempre importante, pingado não é seco. E lembrar também da sugestão que deram pra gente, a gente sempre replica, R$1 por episódio, R$1 pelo episódio ajudaria pra caramba, tá bom? Então vamos lá,
Vamos pra frente, vida que segue. Xadrez, cana, chilindró. Muito bom, vamos lembrar então o caso do Jussie Smollett rapidinho. Jussie Smollett, ele estava lá em Chicago, num dia de frio enorme, tá? Tinha uma frente fria polar em cima da cidade, e ele resolveu de madrugada sair pelo centro de Chicago para comprar um sanduíche, tá? Aquela coisa super provável. E aí no caminho ele comprou o sanduíche lá num Subway, ainda por cima, e quando estava voltando para casa, falando no celular com um amigo, ele foi abordado por, teoricamente, 2 supremacistas brancos, com o bonezinho do Trump, falando que eles eram MAGA, botaram uma corda em torno do pescoço dele, ameaçaram matá-lo e tal, falou que ele era da série, que ele era uma pessoa horrorosa, aquelas coisas e tal. E aí, acho que bateram nele, etc, tal, e fugiram quando se aproximou um carro. E isso aí, então, ele tinha um álibi, porque ele estava falando no celular com um amigo dele, tá? O amigo dele ouviu toda essa questão. Aí ele volta para casa, chama a polícia chega lá, fica preocupada e começa uma investigação. E a investigação chega à conclusão que ele tinha montado toda a situação. E aí o município, a polícia, processam o Jussie Smollett, que na verdade estava lá inicialmente como vítima, né? No final das contas, ele era a própria fraude, ele era o criminoso, tá? E foi, vamos dizer assim, relativamente fácil provar. Tinham coisas maluquíssimas, do tipo, quando ele chegou em casa, ele ainda estava com a corda, com a forca no pescoço. Imagina, alguém na rua te ameaça te enforcar com uma forca, você pega um Uber, vai para casa e espera a polícia chegar com a forca no pescoço, umas coisas nada a ver. E aí mais tarde também descobriram vídeos com ele fazendo treinando script com os possíveis agressores dele, tudo errado, tá? Fez um monte de bobagem e acabou que ele foi condenado pela fraude que ele teria provocado, inclusive pondo em risco a cidade de Chicago, que eu poderia ter tido, num período ainda mais onde estava tendo tudo aquele monte de quebra-quebra, ter uma convulsão social por causa do caso dele, né? Foi condenado e ontem foi a audiência de sentença dele, tá? O juiz estabelecer qual que seria a punição, já que ele já estava sendo considerado culpado. Muito bem, essa é a história do Sr. Jussie Smollett, né? Um ator B, de uma série B, negro, gay, e ele jogando sempre essa carta, né? Na época houve uma pressão enorme, para que ele não, vamos dizer assim, que a investigação fosse rápido, que os culpados lá, os supremacistas brancos, fossem presos. Ele conseguiu apoio, obviamente, de Hollywood, ele conseguiu apoio da Kamala Harris, conseguiu apoio do Joe Biden, ele conseguiu apoio de um monte de celebridades e pessoas de peso dos Estados Unidos, porque ele era uma vítima pelo fato de ter sido, pelo fato de ser negro e gay, tá? Que essa teria sido a razão do ataque contra ele. Muito bem, uma fraude, né? Um boato, eles chamam de hoax, mas na verdade foi uma tremenda de uma fraude. Aí então, ontem na audiência para estabelecer a sentença, pega um juiz pela frente e o juiz falou mais ou menos uns 40 minutos do cara. Se você vai acompanhando, é uma coisa meio engraçada, porque você começa vendo assim, você fala, esse juiz aí vai deixar mole pro lado dele, porque ele faz um monte de elogio ao Jussie Smollett, que ele tem, em função das entrevistas lá, das audiências que foram feitas com a família, mostrou que é uma família muito unida, uma família muito preocupada com as questões sociais, que ele mesmo tinha trabalhos sociais importantes, o juiz disse que valorizava muito isso. Então parece que ele vai construindo um personagem positivo em torno do Jussie Smollett. Você fala, já era, isso aí o juiz vai deixar barato, vai virar 2-1, 2 julgamentos sem pé na cabeça e um pro Kyle Rittenhouse, né? Mas a coisa ele vai montando de certa forma o discurso dele, no caso o juiz, e você vai vendo que na verdade ele está mostrando a hipocrisia de tudo isso que aconteceu, tá? Na verdade, chega num determinado momento que o juiz fala que a única coisa que ele consegue imaginar para que aquilo tivesse acontecido, uma vez que não se pode esquecer que ele já está condenado, né, já era condenado para estar naquela audiência, inclusive, que não seria por dinheiro, porque ele teria dinheiro suficiente, mas porque ele era, literalmente, aspas aqui, um narcisista egoísta. Foi a primeira
porrada que o juiz deu nele, tá? E ele diz o seguinte, que não tinha nada que ele, como juiz, pudesse fazer que fosse pior do que ele já tinha feito para a vida dele, né? De alguma forma, ele era agora um condenado, ele ia carregar isso para o resto da vida, ele tinha traído a confiança das pessoas que tinham apoiado ele, e tinha cometido perjúrio, ou seja, era um mentiroso compulsivo que durante todo o tempo bateu lá truco 3, 6, 9, nunca aceitou que pudesse estar falando alguma coisa séria, ou seja, que a acusação que era contra ele fosse séria. Lembrou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho importante aqui, que ele traz, de certa forma, as causas com que ele mesmo combate, vamos dizer assim. Quando ele fala que as pessoas são agredidas na rua e ele finge uma agressão, o juiz lembra que daqui para frente é muito provável que outras pessoas tenham medo de fazer isso, porque podem achar que elas são fraudes também, e que as pessoas que vão ajudar as pessoas que sofrem agressão, eventualmente o policial pode chegar um pouco com guarda alto, falando, será que esse cara também é um outro mentiroso? Então ele atrapalha exatamente as causas que ele diz defender, né? Ele lembra que as vítimas são sempre desmoralizadas nos julgamentos, e que no caso dele, ele como o próprio autor da baixaria toda, ele sai por baixo disso tudo. E ele lembra também uma coisa importante, que acima de tudo não é só um crime comum, eram crimes de ódio, né? Que esses crimes de ódio perdiam importância cada vez que uma pessoa faz uma coisa dessa, tá? Ele difamou a ideia de crime de ódio, portanto. As pessoas vão ficar cada vez mais céticas se as pessoas ficarem inventando crimes de ódio. Isso tem acontecido com uma frequência gigante lá nos Estados Unidos, viu, gente? Muita mesmo. Aqui nem teve aqui na época da eleição no Brasil, aquele monte de suástica que apareceu e só tinha suástica na época da eleição, engraçado, né? Isso aí continua até hoje nos Estados Unidos, desde a eleição do Trump, passando pela bagunça Black Lives Matter, tem muita mentira nesse sentido por lá também. Lembrou o juiz também que o pastor Jesse Jackson, que é um cara super conhecido, foi lá e pediu que o juiz fosse misericordioso com relação a Justice Smollett, que ele era um cara muito bacana, que ele era um cara muito bonzinho, mas aí ele chega num ponto muito importante, que é a premeditação. Que tudo que aconteceu naquela noite foi premeditado. Ele lembra que às vezes as pessoas saem de casa, elas cometem crime, mas elas não saem de casa pensando em cometer crime. Às vezes você tem uma batida na rua com o seu carro e aí você dá um soco na cara, você dá um tiro no outro cara, mas você não acordou com vontade de dar um tiro em alguém, você não acordou com vontade de roubar a carteira que estava em cima do balcão, você não acorda com vontade de fazer certos crimes, apesar de serem crimes. Mas no caso dele, sim, porque ele sabia a hora, o momento, o lugar, as personagens, tudo. Inclusive enganou o amigo dele batendo papo no telefone para que ele fosse álibi dele nessa situação. Então existe uma premeditação enorme, existe um script, e esse script inclusive foi treinado com os caras que deveriam bater nele, que deveriam agredir. Olha, você vai falar isso, você vai falar assado, você vai botar essa corda no meu pescoço e assim por diante. Então ele diz que, ele fala diplomaticamente que ele explorou as pessoas para criar uma cena que desse foco para a pessoa dele, para ele ganhar espaço, para ele ganhar luz, para ele ser uma pessoa mais importante e mais querida a partir do momento, por ser uma vítima, tá? Ele seria mais relevante por ser vítima. Ele lembra que nesse processo de premeditação, em função da bagunça que teve lá no final da hora, na cena do crime, lá quando eles fingiram aquilo tudo, que ele mesmo, o Justice Smollett, botou a corda no próprio pescoço, que aliás é bastante significativo. E isso você vê que irrita bastante o juiz. Fala assim, você colocou a corda no seu próprio pescoço. E essa questão da corda foi muito importante, porque um monte de pseudo-celebridade, politiqueiro, etc., falou dessa questão da corda. Nossa, meu Deus, temos que... veja como é significativo esse gesto desses supremacistas brancos, botaram uma corda ao redor do pescoço dele. Pois é, o próprio Justice Smollett botou a corda, ou a forca no pescoço dele. Então, desde o momento que isso aconteceu, até aquele momento, e esse é um ponto que ele frisa muito importante, até aquele momento, lá onde eles estão juntos na sala, exatamente naquele ponto, ele só mentiu.
Mentiu para os policiais, mentiu para o público, mentiu para os amigos, mentiu para a justiça e até aquele momento ele continuava mentindo, tá? Ele diz que você só está aqui porque mentiu e não pelas suas causas. As suas causas podem ser ótimas, você pode lutar pelo que você quiser, mas você está aqui porque você mentiu para a polícia. E a polícia, inclusive, estava pedindo restituição dos valores daquilo que eles tiveram que gastar para a investigação. Tá? E ele lembra outra coisa muito importante, gente, que pessoas públicas, jornalistas, etc. e tal, apoiaram ele para que a coisa fosse em frente. E ele não se importou que as pessoas de certa forma, se expusessem e passassem pelo ridículo que estão agora passando por ter apoiado uma fraude. Em nenhum momento ele considerou que isso seria grave, que seria ruim para as pessoas que apoiaram. Essas pessoas hoje elas são motivos de piada, né? Ou seja, você acha tweet da Kamala, do Biden, de um monte de gente que virou motivo de piada. Que em nenhum momento ele imaginou que isso poderia acontecer e que consequência teria isso. Ele não se importou com os recursos policiais que foram deslocados para ir atrás dos criminosos que tinham feito isso com ele, com um detalhe muito importante, que quando a situação é essa, onde você tem uma celebridade ou você tem um crime muito grave, que é muito impactante para a sociedade em geral, a polícia tem que botar mais recursos ainda, porque existe uma pressão da população para aquilo que se resolva rápido, eles chamam de hitting. Tá? Então, ele provocou esse hitting não só por ser uma celebridade, mas por ter ativado as celebridades para falar em favor dele. E isso, ele frisa de novo, ele só fez porque ele é um egoísta arrogante, tá? É foda se eu ver isso do seu juiz que tá ali na sua frente, buscando atenção, tá? Ele buscou basicamente o holofote para ele, foi um egoísta arrogante. E olha que coisa, gente, o cara é mas tão arrogante que ele atrasou para a sessão de deliberação da sentença dele. Deixou o juiz, deixou todo mundo lá esperando sentadinho, porque ele é muito importante, ele pode atrasar, ele faz os horários. E o juiz deixou bem claro que isso certamente não deve ter ajudado muito também. Diz o juiz também que ele nunca viu tanta mobilização, ele está há muitos anos lá na banca, lá em Chicago, que ele nunca tinha visto tanta mobilização das forças de investigação para chegar a uma conclusão. Quem que teria feito isso com o rapaz, né? Até que tanto, vamos dizer assim, tanto dispêndio de energia ajudou, em última análise, a se descobrir que ele realmente era um farsante e que ele virou uma piada para muitas pessoas. Ele virou quadros de humor, a história dele virou expressão. Lá nos Estados Unidos tem pessoas que falam, quando você inventa alguma coisa, você mente para ganhar pontos. Tem gente que fala Smollett agora. Não, você tá fazendo Smollett com isso para tentar ganhar uns pontos e tal. O cara virou um meme ambulante, tá? E ele virou o palhaço de si mesmo, ele virou a piada de si mesmo. É uma autoflagelação que ele acabou fazendo sem pensar nas consequências, além das consequências de terceiros. E ele fala que essa piada, essa acusação, essa história, ele não vê graça nenhuma. E, para piorar, ele é o juiz de sentença dele. E que ele pesa muito a questão do perjúrio. Em nenhum momento ele tem mostrado nenhum tipo de comoção, de arrependimento, mas só mais arrogância, tá? E que, apesar dos pedidos de pessoas que ele considera boas terem pedido clemência do juiz para que ele fosse soft, vamos dizer, na hora da pena, que era a hora dele então chegar a passar essas informações aí para ele, para os advogados dele, quais seriam as penalidades dele na visão dele como criminoso. E a situação é a seguinte: o Justice Smollett pegou 30 meses de condicional, e o juiz ainda foi legal, porque falou que ele pode, que ele tiver que trabalhar em Los Angeles, ele pode viajar, desde que ele se apresente antes para a corte. Então ele vai pegar 30 meses, dá 2 anos e meio. Ele levou em consideração o pedido da polícia de Chicago de restituição de valores pelo valor gasto
Na verdade tinha sido pedido bem mais, acho que 2,5 milhões, mas ele fechou uma restituição de $120 mil que ele vai ter que pagar de volta para cobrir as despesas da polícia de Chicago. Estabeleceu a multa máxima permitida dentro das acusações que estavam acontecendo, são $20 mil, fora todos os gastos aí com defesa ou outras coisas que eles sejam relacionadas com o julgamento. E no final ele anunciou que ele pegaria 150 dias na prisão lá de Chicago. Assim, de maneira geral, para quem estava achando que não ia dar em nada, porque ele era um cara bacaninha, era um cara que estava bem com o sistema de maneira geral, numa cidade democrata como Chicago, eu acho que o fato dele pegar cadeia foi fantástico, tá? É pouco, é muito? Não sei. Eu acho que tem muita gente que estava torcendo por mais, mas de verdade eu estava acreditando que não ia ser ou nada ou pouca coisa. É claro, é evidente, eu acho até provável ainda que ele recorra e consiga uma redução de pena de alguma forma, tá? Mas de qualquer forma o susto tá feito, tá? O juiz termina a fala dele e pergunta se o Jussie Smollett queria falar alguma coisa e ele dá um show ridículo, assim. Ele é um péssimo ator, né? Então um péssimo ator faz um show ridículo. Ele fala que ele é inocente, tá? Que tem a ver com a condição dele, tudo que está acontecendo, que ele respeita o juiz, etc e tal, mas tem a ver com a condição dele. E aí ele começa a gritar que ele não é suicida, ele não é suicida. Eu não sou suicida, eu não sou suicida. Com quem diz, olha, se acontecer alguma coisa na cadeia comigo, não fui eu que me matei, hein? Ele se dá uma importância, é uma coisa impressionante. Por que alguém ia querer matar o Jussie Smollett na cadeia, sendo que ele não representa nada, só um otário que está querendo ganhar espaço em cima de causa social, tá? Então ele grita que ele não é suicida, ele quero deixar avisado que eu não tenho intenção de me matar, tá? O juiz dá um tipo, aham. Aí os advogados tentam fazer com que aí o juiz, né, lembra que a pena tem efeito imediato, ou seja, ele sai direto do tribunal para a prisão. Os advogados pedem para ele ser alguma clemência aí, para que ele possa, antes de ir para a prisão, sair, fazer alguma coisa, etc. e tal. E o juiz fala que não, que o caso dele já demorou demais, teve um tempo perdido, inclusive por causa da pandemia, no caso dele lá, e que a justiça às vezes demora, mas quando ela chega ela tem que ser cumprida imediatamente. E ele sai junto com o policial, gritando que ele não era suicida, que ele era inocente, com o braço, aquela velha história, com o punho direito cerrado, levantado, como se fosse uma grande causa ele estivesse defendendo. E a essa altura todo mundo sabe que ele é um tremendo, um idiota, um palhaço que não merece nada além de câmera para chilique dele. Bom, Jussie Smollett, check, 2-1 para nós. A gente tem coisas aqui pela frente ainda, tem outras histórias de julgamento que a gente torce para que sejam julgamentos ou disputas, como por exemplo agora vai ter mais para frente o Roe versus Wade. Vamos ver como é que tá o espírito americano nesses próximos meses, tá? Tem mais historinhas aí, eu esperaria que a única derrota aí nesses julgamentos e nessas outras batalhas fosse só a história do policial Chauvin, que eu não concordo com o veredito de jeito nenhum. De qualquer forma, Jussie Smollett, tchau, meu querido. Vai com Deus. É isso aí, pessoal. Vamos em frente. Vou fazer o nosso Jabacito Expressimo. Pedir para vocês... Expressimo? Eu falei... Vou pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow. Agora é só Follow, né? Muito bem. Também para entrar no Spotify, se quiser preferir seguir por outras plataformas, tem o Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Tá ruim hoje. Pede também para entrar no nosso canal lá no YouTube, canal Saindo da Bolha, obviamente. Clicar no sininho para ser notificado e dar um like no episódio. E, se possível, fazer um comentáriozinho também que ajuda a gente, tá bom? Pede também para anotar... ainda antes de anotar o nosso endereço Telegram, a gente vai pedir para vocês fazerem um share nas redes sociais e fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto, tá dando risada do Jussie Smollett. E, finalmente, faz o share nas redes sociais, isso é muito importante pra gente, tá? Outra coisa, então, agora sim, anotar o nosso endereço, nosso canal no Telegram, bit.ly/Telegram /Bolha, bit.ly/Telegram /Bolha. E aí, claro, gente, vamos chegar lá no nosso jabá financeiro, pedir para vocês
analisar a possibilidade de contribuir com a gente com o Pix, que a gente deixa os códigos aí do Pix, do Pix, tanto nas nossas postagens e redes sociais, como o QR Code lá no YouTube, durante o programa fica sempre aberto. Considere, então, por favor, uma doação aí de 1, 2, 5, 10 ou 10 milhões de reais, tanto faz, lembrando que pingado não é seco, tá valendo tudo, e seguindo a sugestão da moçada, R$1 por episódio, que ajudar para caramba. É isso aí, final de semana começando. Geralmente agora eu tô percebendo que nosso foco tá sendo grande conteúdo no fim de semana, né? Engraçado. Nós estamos com o podcast agora sexta-feira, colocando no ar, outro no domingo, e também tem os shortzinhos lá no YouTube. Dá uma visitada lá, ouve. E lembrando, por favor, falta pouco para chegar no 1000 no YouTube. Vai lá e fica sócio. Nossa, hoje eu tô uma coisa ruim lá. Vai lá e assina o nosso canal também no YouTube. Por favor, isso ajuda bastante, tá bom? Grande fim de semana para todo mundo. Descansa, eu acho que eu tô precisando descansar também. Bom fim de semana. Fiquem bem com vocês, com as famílias, com seus amigos, com as pessoas que vocês amam. Vocês sabem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.